Bem, pessoal, a gente vai falar sobre Trazodona. Donaren é o nome comercial mais famoso, né? Que é um dos antidepressivos muito conhecidos e muito perguntados aqui por vocês, porque ele tem vários aspectos de atuação. Então eu vou explicar direitinho como ele funciona, as indicações mais comuns e também quais são as preocupações, né? Como todo antidepressivo, né, ele acaba tendo uma ação nos neurotransmissores. Neurotransmissor é a forma que o cérebro, que os neurônios têm de se comunicar um com o outro, né? Então tem um monte de nome de neurotransmissor, mas no caso do Donaren, né, da Trazodona, ele tem um aspecto bem, uma atuação bem relevante na serotonina e na noradrenalina, né? Que são neurotransmissores. Serotonina o tempo todo a gente vai falar quando vai falando de depressão, né? Porque uma das teorias, um dos aspectos mais importantes é essa desregulação dos neurotransmissores na depressão. Então ele aumenta o nível e além disso potencializa a ação da serotonina no cérebro, né? Então, um dos aspectos mais importantes, mais interessantes, mais utilizados do Donaren é isso, na depressão. Só que a gente percebeu que esse mecanismo de ação dele serve para outras doenças, né? Hoje ele é muito utilizado no contexto da gente, da neurocirurgia, né? Da neurologia também, para as dores crônicas, né? Então, pessoas com fibromialgia e outras doenças, né, que causam dor, o Donaren acaba sendo muito utilizado também por esse mecanismo de ação. Outro aspecto bem interessante dele é para insônia. Então, ele acaba sendo utilizado também como um indutor do sono, né, que estimula, que ajuda a pessoa a dormir. E ele tem um aspecto interessante que ele não tem aquele aspecto da dependência e também da tolerância dos remédios tarja preta, dos benzodiazepínicos. Mas óbvio que o médico vai analisar caso a caso. Como eu falei com vocês, assim, os remédios tidos como tarja preta, eles funcionam, por isso que a gente utiliza ele, mas tem que ter alguns cuidados a mais. Assim como o Donaren também pode ser utilizado. Então, o médico vai analisar no seu caso qual é a medicação mais interessante, pesando esses prós e os contras, né? Outro aspecto também muito interessante para ele, né? Eu já falei da depressão, que é o clássico uso dele, né? Já falei da dor crônica, já falei da insônia também, né? E outro aspecto muito interessante dele é porque é um remédio, que é um remédio que precisa de receita médica, né? Em duas vias, uma vai ficar retida na farmácia, mas ele não tem um aspecto tão relevante da tolerância, que é aquilo que você precisa de doses maiores para sentir o mesmo efeito, e também da dependência. Apesar de não ter uma relação com a dependência, sempre esses remédios, todos os antidepressivos, você tem que conversar bem com o seu médico, porque você, de um modo geral, como ele modifica como seu cérebro vai atuar, esses neurotransmissores como a serotonina, não pode tirar de uma vez. Porque se tirar de uma vez, você pode ter uma série de efeitos colaterais. Então, geralmente, o médico faz o desmame até você parar de usar dele. Óbvio que vai depender da dose, uma série de aspectos, né? Ele tem uma coisa interessante e tem sido muito utilizado também com outros antidepressivos. A gente já falou, a gente tem muito vídeo aqui de outros antidepressivos, sertralina e outros, que agem também na serotonina, porque às vezes o paciente, quando utiliza essas medicações, eles queixam de problemas relacionados ao apetite sexual. Então, às vezes pode acontecer, não com todo mundo, mas pode acontecer. E às vezes esse uso combinado com Donaren acaba melhorando esse efeito colateral. Então, muitas vezes o médico acaba utilizando de forma combinada. Inclusive, o Donaren, né, também tem alguns usos, né? Óbvio que o médico vai analisar, a urologista vai analisar com vocês até para situações de impotência sexual. Às vezes ele acaba sendo utilizado. Mas o médico vai analisar caso a caso, tá bom? É situação específica, mas é um remédio bem interessante, bem utilizado. Vocês perguntam aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento responder.